Olá, espero que você esteja bem. Bem-vindo ao episódio 8 do Mentorado Público Zeusi 2025 aqui no YouTube. Durante esta palestra, vou compartilhar com você um breve resumo de mercado sobre os futuros de índice. Como você provavelmente já ouviu nas notícias nas últimas semanas, houve muitos lançamentos de notícias de alto impacto que ocorreram. Primeiramente, vimos a notícia sobre uma super IA chinesa, chamada DeepSeek. E, em segundo lugar, vimos o presidente Trump impor tarifas sobre o Canadá, da China e México. Agora, quando se trata desses lançamentos de notícias, quero que você entenda que esses lançamentos são utilizados para repricing pesado nos mercados. O que discutiremos durante esta revisão de mercado é o que podemos monitorar daqui para frente tanto no Nasdaq quanto no S&P 500, aqui no gráfico diário do Nasdaq. E o que você pode ver é que o Nasdaq tem estado em consolidação desde o final de dezembro, bem aqui. Observe que o mercado tem ido e voltado dentro de uma faixa de negociação bastante ampla. Quando se trata dessa consolidação, você pode ver que houve tanto movimentos para baixo quanto para cima, seguidos por ainda mais movimentos para baixo. Observe, no entanto, que esses movimentos não foram sustentados por um longo período de tempo. E isso é típico em um ambiente de consolidação, onde você pode ver que o mercado está apenas indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E o que muitas pessoas fazem de errado em um ambiente como este é tentar manter um viés unilateral por muito tempo, onde tentam dizer, ok, temos vendedores descansando abaixo dessas mínimas, então o mercado deve ser atraído para essas mínimas agora. Ou, temos compradores descansando acima dessas máximas, então o mercado deve ser atraído para essas máximas agora. Não, o mercado está simplesmente preso. E até aqui que, mãos para você, você precisa esperar. E precisa esperar que o fluxo de ordem subjacente se esclareça. E quando gostamos de avançar? Quando gostamos de sair e nos comprometer, isso acontece quando o fluxo de ordem subjacente está unilateral. E quando podemos antecipar, agora estamos em um programa de compra, podemos procurar modelos de compra de mercado, ou quando estamos em programas de venda em prazos mais longos e podemos procurar modelos de venda de mercado. Se o fluxo de ordem subjacente não estiver claro, no gráfico diário, você precisa utilizar um gráfico horário e manter um viés unilateral para uma sessão específica. Mas, uma vez que a sessão termina, você precisa esperar imediatamente por mais dados de mercado. Agora, quando se trata dos níveis que anotei bem aqui, o que você pode ver é que anotei a mínima e a máxima da semana anterior. Como acabamos de abrir uma nova semana, esses são os dois primeiros pontos de referência que temos. Por quê? Porque abaixo da mínima da semana anterior, muitos vendedores criaram este cenário planejado, e acima da máxima da semana anterior, muitos compradores tiveram que criar este cenário planejado. Então, no momento em que uma nova semana se inicia, seus olhos devem ser imediatamente atraídos para onde está a mínima da semana anterior e onde está a máxima da semana anterior. Além disso, abrimos o mês de fevereiro, e, portanto, temos mais pontos de referência que podemos utilizar. Podemos utilizar a mínima de janeiro e a máxima de janeiro como pontos de referência importantes para este mês que está por vir. Porque abaixo da mínima de janeiro e acima da máxima de janeiro, muita liquidez foi planejada. Então, isso significa que, ao longo do mês de fevereiro, se eles buscarem referir-se a esses pontos de referência, as reações a esses níveis nos contarão uma história em relação ao fluxo de ordens que está atualmente presente. Agora, a seguir, o que você pode ver é que eu anotei a máxima de dezembro. A razão pela qual anotei essa máxima específica é porque esta é a máxima atual do outono no Nasdaq. Esta é também a máxima de 2024. Agora, o que estaremos monitorando daqui para frente no Nasdaq é o seguinte. O que estaremos monitorando é a reação a este CB diário bem aqui. Observe que o mercado caiu abaixo do CB diário bem aqui, quando a notícia daquele super IA chinês saiu na semana passada, e observe que também caímos abaixo dele no momento em que abrimos esta semana e a notícia das tarifas foi divulgada. Agora, quando se trata deste CB diário bem aqui, a razão pela qual este CB diário é tão importante é porque utilizamos este CB diário bem aqui como suporte no preço, para reavaliar mais alto e formar a máxima de janeiro. Portanto, estou utilizando este CB diário
como uma inversão para a lacuna de valor no preço. A reação a este CB diário bem aqui contará a história daqui para frente. Se o Nasdaq continuar a encontrar suporte dentro deste CB diário e começarmos a ver sinais pressionados nos quadros de tempo mais baixos de um programa de compra entrando, então eu antecipo que provavelmente veremos o Nasdaq cair em direção ao viés da liquidez que repousa acima dessas máximas. Se o Nasdaq se deslocar abaixo do alcance deste CB, utilizá-lo como preço de resistência, então eu antecipo que veremos o mercado se mover em direção às células que foram criadas repousando abaixo dessas mínimas. Agora, quando se trata do ambiente atual, por favor, note que este não é o tipo de ambiente em que você quer dizer estou extremamente otimista ou estou extremamente pessimista, porque agora estou simplesmente neutro. E isso não significa que eu não possa procurar configurações de negociação. Isso apenas significa que eu preciso procurar configurações intradiárias, entrar e sair, especialmente considerando o fato de que também é semana de NFP. Após a primeira semana de cada novo mês, você geralmente terá muito mais clareza quando se trata do multiperfil que está em jogo, porque o NFP, que sempre ocorre durante a primeira semana de cada novo mês de negociação, é a injeção de volatilidade mais importante, quando se trata do poder mensal de 3. Quando prestamos atenção ao gráfico horário do Nasdaq, o que eu quero que você veja é o seguinte. O que eu quero que você veja é que neste gráfico horário eu anotei a mínima e a máxima da semana anterior. E ao lado disso, anotei várias caixas azuis bem aqui. Além dessas caixas azuis, também anotei a Ninaswatch, abertura da nova semana atual. Esta abertura da nova semana é a diferença entre o fechamento de sexta-feira da semana passada e a abertura de domingo. Observe que houve uma grande diferença entre esses dois preços, e portanto, este é o nosso novo gap de abertura da semana para a semana atual. Quando se trata deste novo gap de abertura da semana, este é o nosso principal intervalo a ser monitorado nos próximos dias. Ou seja, a reação a este novo gap de abertura da semana contará a história daqui para frente, além do CB diário, é claro. Observe que quando abrimos esta semana, vimos o mercado cair, e note que ultrapassamos para baixo esta caixa azul sombreada bem aqui. Observe, no entanto, que o corpo continuou fechando dentro dela, bem aqui. Esta caixa azul sombreada, pessoal, é o CB diário que eu também tracei no gráfico horário. Observe como o mercado tem encontrado suporte dentro dela. Abrimos na segunda-feira na abertura da meia-noite e vimos o mercado expandir imediatamente para cima, dirigindo-se para o extremo superior deste novo gap de abertura da semana. Qual foi a notícia utilizada para tornar isso possível? A notícia que foi utilizada como cortina de fumaça para tornar isso possível foi o fato de que a guerra comercial entre os Estados Unidos e o Canadá foi pausada, pelo menos por 30 dias. Não é interessante perceber que quando abrimos a semana, todos estavam em pânico devido àquela narrativa de uma guerra comercial em andamento? E no final do dia, todos estão mais neutros, porque parece que as coisas foram resolvidas, certo? Pessoal, é assim que eles estão utilizando as notícias para reavaliar fortemente, porque se vocês prestarem atenção, o Nasdaq está se movendo em torno de 600 pontos quando se trata da abertura semanal e onde formamos o atual ponto mais alto da semana bem aqui. Não é? Interessante perceber que eles podem utilizar notícias para reavaliar do ponto A ao ponto B. Esta caixa sombreada azul daquele CB diário, pessoal, já foi mostrada a vocês no episódio 7, quando mostrei a operação de swing trade que fiz na semana passada, onde entrei na quarta-feira bem aqui, a partir desta caixa sombreada azul, visando o ponto mais alto de quarta-feira, e fiz pirâmide durante a sessão de Londres bem aqui. Quando você assistir a esse episódio, o que verá é que na parte inicial desse episódio, mostrei um clipe de uma análise de mercado que fiz para meus alunos de mentoria privada, na qual já delineei. Tudo bem, agora estamos em um programa de compra no Nasdaq. Por quê? Porque as faixas que estamos monitorando, esta caixa sombreada azul e esta caixa bem aqui, aquele CB diário, funcionaram como suporte no preço. Então isso significa que na semana passada, a partir de terça-feira, estávamos procurando por posições compradas somente para a semana, o que significa que vimos a mínima diária na terça-feira se formar dentro dessa faixa para monitorar.
Na quarta-feira, vimos a baixa diária se formar naquela faixa para monitorar. Na quinta-feira, vimos a baixa diária se formar naquela faixa para monitorar. E então, vimos o mercado se expandir defensivamente para cima linda. E foi um belo programa de compra ocorreu na semana passada. Quando prestamos atenção à abertura semanal, o que quero você veja é que abrimos esta semana e vimos o mercado cair em direção àquela faixa inferior para monitorar. Note que ultrapassamos ligeiramente abaixo dela, mas observe que o corpo continuou fechando dentro dela. Segunda-feira abre, e vemos o mercado imediatamente se expandir para cima, sendo atraído para a lacuna de abertura da nova semana, seu respectivo ponto alto. Agora, o que eu convido você a fazer é ir aos seus gráficos horários no Nasdaq e investigar o que esta caixa sombreada em azul aqui em cima representa, e em seguida, o que essas duas linhas pretas representam. Por favor, vá aos gráficos horários e investigue o que essas faixas são. Eu já expliquei para você o que esta caixa inferior aqui é, né? E esta caixa inferior é, claro, aquele CB diário. Mas ainda assim, investigue o que essas duas linhas pretas representam. E a razão pela qual você precisa fazer isso é porque, se você quer desbloquear um grande entendimento da teoria do desequilíbrio, você precisa investigar o que essas faixas são. E eu prometo a você que quando investigar o que essas faixas são e voltar algumas semanas, você ficará absolutamente impressionado com o nível de importância dessas faixas. Agora, focar no novo intervalo semanal. Este novo intervalo de abertura da semana é a faixa principal para monitorar. É a semana do NFP. E a reação a este intervalo contará a história. Se o Nasdaq continuar a rejeitar o intervalo semanal e começarmos a ver sinais de fluxo de ordens de venda novamente, é provável que vejamos o mercado ser atraído para a mínima da semana anterior. No entanto, há algo muito importante em jogo quando se trata de relacionamento intermercado que discutiremos em breve, porque, se virmos o Nasdaq deslocar-se acima deste novo intervalo de abertura da semana, utilizar esse suporte no preço e negociarmos acima da máxima de segunda-feira, utilizando isso também como suporte no preço, então, para mim, essas máximas da semana anterior e a máxima de janeiro ou que são muito suaves. Por quê? Porque elas se formaram em torno do nível de preço de 22 mil. Então, neste momento, estou mantendo uma postura neutra em relação aos futuros de índices, e isso é resultado do ambiente de mercado atual em que estamos. E isso é algo para o qual você também precisa se dar permissão. Muitos de vocês acham que toda semana precisam ter um viés semanal imediatamente. Mas isso não é o caso, porque em algumas semanas o fluxo de ordens não está claro, assim como agora. Por isso, tudo o que podemos fazer é esperar por mais dados de mercado e esperar que ele nos revele suas intenções. Agora, quando prestamos atenção ao gráfico diário do ES, o que você pode ver neste gráfico diário do ES é que o ES também tem estado consolidando dentro de um intervalo muito grande. Observe que o mercado teve várias corridas para o lado negativo e várias corridas para cima, mas nenhuma dessas corridas foi sustentada por um longo período de tempo. Em vez disso, vimos o mercado apenas ir e voltar dentro de um grande intervalo. Agora, quando se trata da entrega que vimos, o que quero que você entenda é que muita liquidez de viés foi criada acima da alta de dezembro e acima da alta de janeiro. No entanto, observe que o mercado reavaliou fortemente para o lado negativo na semana passada, quando aquela notícia do DeepSec foi divulgada. Observe que o mercado foi reavaliado neste BC diário bem aqui. Por que, em particular, este BC diário é tão importante? A razão pela qual este BC diário é importante no ES é devido ao seguinte. Quando você presta atenção à entrega que ocorreu ao longo do mês de janeiro, o que você pode ver é que ao longo do mês de janeiro, vimos o mercado cair mais baixo. E vimos uma liquidez de venda ser retirada abaixo dessas mínimas relativas da semana. Quando você presta atenção ao tempo, o que verá é que este foi o mínimo de dezembro. Vimos o mercado negociar na extremidade inferior deste BC diário bem aqui, anotado com esta caixa vermelha. E note que passamos abaixo dela. Os corpos continuaram fechando dentro dela. Então vimos o mercado eventualmente se deslocar para cima. No dia do CPI. Preste atenção ao calendário econômico quando se trata das grandes velas fechadas em baixa e das grandes velas verdes que você está vendo. Essa é uma dica para perfis mensais. Vemos o mercado
se deslocar através da abertura com esse desequilíbrio. Vemos ele começar a subir. A razão pela qual esse desequilíbrio é tão importante é porque ele é literalmente a última linha de defesa, antes que o ES se torne muito baixista. Ou seja, se o ES se deslocar abaixo desse desequilíbrio, essa caixa sombreada em azul, utilizá-lo como resistência de preço. Então, o mínimo de janeiro, e além vem à mente, como alvos de liquidez no futuro. E se esse cenário estiver em jogo, isso significa que provavelmente estamos vendo uma consolidação original dentro de um modelo de compra de um grande formador de mercado, que ocorrerá nos próximos meses ou anos, porque então tudo isso é simplesmente a ativação de liquidez do lado da compra, para um momento posterior. No entanto, ainda não chegamos a esse ponto. A razão é que ainda não vimos o ES se deslocar abaixo deste BC diário. E, portanto, enquanto o ES encontrar suporte dentro deste BC diário, yield, e começarmos a ver os sinais de um programa de compra em um prazo menor se desenrolando, isso significa que podemos monitorar o mercado, né, e suas respectivas reações ao BC acima bem aqui. Se o ES ultrapassar o intervalo deste BC diário, acima desta linha preta superior, e utilizar isso como suporte no preço, então, para mim, novas máximas de outono para o ES provavelmente serão o cenário. Isso significa que eu antecipo que o ES se mova em direção à alta da semana anterior, em direção à alta de janeiro, né? E em direção à alta de dezembro. Observe como estou utilizando declarações do tipo, se isso, então aquilo. É assim que você se alinha com o IBTA. Você não se alinha com o IBTA dizendo, agora estou otimista, ou agora estou pessimista porque vejo uma matriz de desconto ou vejo uma matriz de prêmio sendo criada. Não. Você precisa monitorar as reações a níveis específicos para avaliar o fluxo de ordens. Agora, quando prestamos atenção à entrega aqui, o que você pode ver é que abrimos o mês de fevereiro. E também abrimos uma nova semana. Lá, eu anotei a baixa da semana anterior, a alta da semana anterior, a baixa de janeiro e a alta de janeiro. Observe que o ES ultrapassou a baixa da semana anterior. Aqui no gráfico horário do ES, o que você pode ver é que o ES reajustou na semana passada para cima, depois que inicialmente vimos uma queda acentuada, com a divulgação das notícias do DeepSeek. Aí, note que isso foi manipulação para que a distribuição pudesse ocorrer posteriormente. Quando estávamos prestando atenção na semana passada, aquele mesmo BC diário, no momento em que nos deslocamos acima dele, eu me tornei otimista em relação ao ES, o que significava que eu estava antecipando que o ES encontraria suporte dentro do intervalo daquele BC diário, entre essas duas linhas pretas aqui. Observe que retraímos para a extremidade inferior daquele BC diário, e note que ultrapassamos ligeiramente abaixo dele. Monitore, no entanto, onde os corpos estão fechando nesta quarta-feira, em particular, o dia do FOMC. Eles continuaram fechando em torno de 50% desse intervalo. Vimos o mercado começar a se expandir defensivamente em direção à alta, e foi uma subida muito lenta. Eventualmente vimos o mercado formar a máxima da semana dentro de um breaker de baixa. Bem aqui. Por que esse breaker de baixa era tão importante? Porque quando você presta atenção a esse breaker de baixa, o que verá é que temos um desequilíbrio, uma baixa, e um CB, outro desequilíbrio, se deslocando através dessa baixa. Portanto, você sabe que este era um intervalo de preço desequilibrado. No momento em que o mercado reajustou, para dentro dele, o lado comprador foi oferecido. E no momento em que o ES saiu do intervalo de preço desse antigo intervalo de preço desequilibrado, o intervalo de preço se tornou equilibrado. E é por isso que você viu esse reajuste repentino para baixo acontecer. E não é interessante perceber que o que eles fizeram, no dia anterior, logo em seguida, foi literalmente retirar toda a liquidez do lado vendedor, criada na semana passada, durante essa corrida de liquidez de resistência mais alta, em direção ao topo. Porque quando você presta atenção a essa entrega mais alta, pode ver que, claro, pode traçar uma linha de tendência assim. E, portanto, cada trader estava pensando em alta nos índices. Agora que vimos essa grande lacuna de abertura da nova semana se estabelecer, estou monitorando a reação a este intervalo aqui. Observe que o ES retirou a mínima da semana anterior e depois rapidamente voltou a subir acima dela. A consolidação ocorreu ao longo da segunda-feira, inicialmente, e então vimos o mercado se expandir defensivamente para cima, criando este BC horário perto da extremidade inferior dessa lacuna de abertura da nova semana.
Se o ES se deslocar abaixo deste BC horário, utilizando este preço de resistência, a liquidez do lado da venda que está abaixo da mínima de segunda-feira vem à mente como um atrativo de liquidez. Se o ES encontrar suporte no BC horário e na extremidade inferior da lacuna de abertura da semana e começarmos a ver o ES se deslocar para cima, no momento em que ele se deslocar acima desta lacuna de abertura da nova semana, a reação a esta lacuna de abertura da nova semana será muito reveladora para o futuro. A razão é que quando você presta atenção aonde a máxima desta lacuna de abertura da nova semana se formou, você pode ver que ela se formou dentro daquele intervalo de BC diário, o que destaca, e portanto, você pode ver que várias coisas estão se alinhando umas com as outras aqui. O que lhe diz que este é um ponto muito crucial onde o ES está agora, em relação à entrega semanal geral, que provavelmente veremos. Então, no ES, estou neutro também no momento. E os intervalos que estou monitorando foram delineados para você, e com base nas reações a esses intervalos, serei capaz de avaliar o fluxo de ordens e poderei determinar se há algo para negociar nos próximos dias. Aqui estamos no gráfico horário de ambos Nasdaq, CES. A razão pela qual estamos no gráfico horário de ambos os mercados é porque vamos prestar atenção à relação entre mercados. Agora, tanto o Nasdaq quanto o CES devem sempre se mover em conjunto um com o outro. Quando eles não se movem juntos e um mercado faz algo enquanto o outro não, isso é algo que chamamos de correlação quebrada, ou o chamado SMT. Observe que quando abrimos para esta nova semana, que você pode ver por esta linha laranja, vimos ambos os mercados caírem para o lado negativo. Observe, no entanto, que o ES negociou abaixo deste antigo mínimo aqui, enquanto o Nasdaq criou um mínimo mais alto em relação a esse mínimo. Por que esse mínimo é tão importante? Esse mínimo é tão importante porque é o mínimo da semana anterior. Lembre-se do que destaquei anteriormente durante esta palestra, onde compartilhei com você que, no momento em que a nova semana começa, você deve imediatamente prestar atenção aonde estão o mínimo e o máximo da semana anterior, e então monitorar as direções para esses níveis, para avaliar o fluxo de ordens. Observe que o Nasdaq criou um mínimo mais alto, enquanto o ES criou um mínimo mais baixo. Agora, por si só, essa forte correlação não significa nada. No entanto, se começarmos a ver os mercados se deslocarem acima das faixas que destaquei para você, eles começam a funcionar como suporte no preço. Isso nos confirma que um SMT de maior prazo está em vigor, e isso nos confirmaria que estamos de fato em um programa de compra. E se isso for confirmado, significa que podemos antecipar uma nova reavaliação para cima ocorrendo. Por si só, uma correlação atual não significa nada. No entanto, dentro de uma narrativa subjacente, é exatamente o que você precisa monitorar. Portanto, preste atenção, mas assim, a relação intermercado. E isso é algo que discutiremos mais adiante durante esta mentoria, de forma mais aprofundada, pois é crucial. Como esta semana é a semana do NFP, meu foco está na terça-feira durante as sessões da manhã e da tarde, na sessão da manhã de quarta-feira. E olharei novamente para os mercados após a divulgação do NFP na sexta-feira, especificamente após as 9h30. Vou pular a sessão da tarde de quarta-feira e vou pular a quinta-feira completamente. Vou esperar até depois do NFP, na sexta-feira, e especificamente às 9h30, antes de sequer considerar olhar para os mercados novamente. Espero que você tenha gostado desta análise. Se gostou, me avise. E quero desejar boa sorte na próxima semana. Cuide-se,